Olá, queridos! Como que vocês estão? Hoje eu tô muito feliz, que hoje a gente tem uma live maravilhosa com o mestre Enrique Gami, onde a gente vai falar sobre biogênese mitocondrial e hipotireoidismo, tá? Esse é um material para quem adquiriu o e-book, o hipotireoidismo desvendado. Eu tô liberando agora sim para vocês só essa aula, mas vou deixar salva, mas apenas por alguns dias aqui no meu Instagram, tá bom? Depois vai ficar fechado esse conteúdo para quem adquiriu o e-book e quiser saber mais a respeito, tá? O Instagram hoje parece que ele tá com alguma instabilidade, né? Que eu não sei o que tá acontecendo, mas vamos ver. A Camilinha já tá aqui e falou que o mestre está tentando entrar, mas realmente hoje o Instagram ele tá com algum problema. Algumas pessoas, né, relataram isso. Ah, o mestre chegou. Então vamos aproveitar, gente, essa live incrível. Deixa eu ver aqui. Pedidos. Deixa eu ver aqui. Ver solicitação. Tô. Cadê? Aceitar. Agora vai, mestre. Olá, Priscila. Oi! Tudo tranquilo? Tudo. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Aumentar o quê? Por que a minha imagem está embaçada? Então, eu também tô achando. Eu já acordei meio embaçado mesmo. Não, irmãozinha, não, mas tá bom. Mas tá bom. Eu tô aqui, tô na frente da janela. Então a Eu luz, já ela... vou avisando que eu não entendo nada de tireoide, tá? Ah, mas tem. Não, tireoide, nem sei o que é isso. Tá bom. Não, Deixa eu não é? ver. Entende sim. Porque aí. Tá, bom, o áudio tá ótimo, eu tô ouvindo super bem. Então vamos ver. Tá tudo certo aí, né, gente? Pra mim tá ótimo. Hoje, nosso tema é super especial. Por quê? Porque vocês veem que a gente fala bastante sobre hipotireoidismo, vocês vêm falando bastante também sobre mitocôndria, mas essa associação que é importante, né? Entender o hipotireoidismo como também uma disfunção mitocondrial, e por isso que eu convidei o mestre para explicar para a gente, né? Para quem não conhece, mas pode ser que tenha gente que não conhece. O ele é farmacêutico, bioquímico, e ele presta consultoria para empresas, ele dá aula, ele tem um site também cura, tem curso, né, para todo o pessoal da área da saúde, médicos, nutricionistas, enfermeiros e farmacêuticos. Então, ele está aí em Brasil, mundo, né? E aí e ele aceitou esse convite. E eu queria muito, mestre, que você falasse um pouco para a nossa audiência, um pouco sobre mitocôndrias, o que vem a ser uma disfunção mitocondrial, a importância da gente olhar mais atentamente para essas organelas que muitas vezes a gente esquece de ver o macro e esquece desse micro. Aí depois a gente faz o link com hipotiroidismo. Tá. Bom, mitocôndrias existe primeiro aquele conceito que talvez a mitocôndria não seja organela. E realmente o próprio fato da mitocôndria ter o DNA dela mesmo e ela ter uma vida um tanto quanto independente, realmente diz que a mitocôndria é o nosso primeiro probiótico, né? Quando nós éramos células eucariontes, ou seja, nossos antepassados, o aumento do teor de oxigênio aumentou na atmosfera. O fato da mitocôndria adentrar nossas células otimizou o que a gente chama de produção de energia. Então a mitocôndria criou uma espécie de simbiose com o nosso tecido, né? A mitocôndria ela usa moléculas suas que você produz, como a glutationa, vitaminas que você ingere, como as vitaminas do complexo B, coenzima Q10 que você produz no seu fígado. E usa, né, para fazer de forma eficaz várias coisas, né, como por exemplo ATP, que é o principal, né? Pra você ter uma ideia, Pri, quando você usa uma molécula de glicose, você costuma fazer no citoplasma via anaeróbia 2 ATPs. Quando você usa o oxigênio, você gera 36. Só que você paga um impostinho, né? Você gera radicais livres. Então a mitocôndria, ao mesmo tempo, é a maior geradora de energia, mas também é a maior geradora de radicais livres no nosso organismo.
Então, se oscilar a falta de antioxidantes na nossa vida, e oscila muito, né? Você terá radicais livres agredindo as mitocôndrias, agredindo a membrana, agredindo o DNA mitocondrial, né? Isso vai gerar, com o tempo, acúmulo, e com o tempo nossa capacidade de reparo diminui, e você vai começar a ter lesões nas suas mitocôndrias, e essas mitocôndrias disfuncionais são altamente problemáticas. Primeiro por quê? A mitocôndria disfuncional, ela não vai produzir o ATP que ela deveria produzir. Uhum. Segundo, ela produzirá muitos radicais livres, ou seja, será uma fonte muito maior de radicais livres. E terceiro, é uma fonte de inflamação. Uhum. Ela vai ativar a inflamação dentro da célula via NLRP3, gerando um processo inflamatório por disfunção dessa organela, né? Então, esse é o grande problema da disfunção mitocondrial. E ela criou um elo conosco tão grande que a mitocôndria ela depende de nós, né, para pegar, por exemplo, uma glutationa como antioxidante, depende da gente ingerir aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos para ela sobreviver. Uhum. Então, tem essa nossa correlação com a mitocôndria, que é bom. A mitocôndria também ajuda a gente a detoxificar o amônio, né, para fazer a ureia. A mitocôndria ajuda a gente a fazer alguns aminoácidos como glutamato, prolina, ornitina, citrulina. A mitocôndria ajuda a gente a fazer, que pode ser bom e pode ser ruim, né? Depende do tanto que você faz, ácidos graxos e colesterol, né? A mitocôndria, então, tem essa importância. E é muito fácil você agredir a mitocôndria, né? Porque ela depende muito de você para se defender. Então, ela depende muito do meio externo. Então, se você consome selênio, manganês, aquelas coisas todas, tranquilo. Sua mitocôndria vai se defender contra o estresse oxidativo, senão ela vai ser constantemente agredida e com o tempo você vai acumulando mitocôndrias disfuncionais, que inclusive é uma característica do envelhecimento. Sim. Então, mestre, além das deficiências nutricionais, como você citou, do selênio, por exemplo, o próprio processo de envelhecimento, que são, né, de disfunção mitocondrial, quais outras causas de disfunção mitocondrial a gente pode citar aqui? E falta de oxigenação, por exemplo, hipóxia. Se você, vamos supor, seu coração, você tem lá a sua coronária, né? Sua coronária leva nutrientes e oxigênio para o seu coração. Vamos supor que gera uma plaquinha ali, você vai ter falta de oxigenação. Essa hipóxia vai causar disfunção mitocondrial. Excesso de carboidrato costuma gerar lesão mitocondrial, né, por aumento de glicação. A mitocôndria assim, é uma vítima do ambiente. E o ambiente nosso, hoje em dia, ele costuma ser muito agressivo. Né? O ambiente nosso ele não é um ambiente propício. A gente leva uma vida, que eu falo hoje, que assim, aquela escolha, né, Pri? A gente leva uma vida que a gente não foi selecionado para viver, né? Mas, por outro lado, a gente vive mais. Porque se a gente viver essa vida a qual a gente foi selecionado para viver, a gente morreria com 40 anos, 40 e poucos anos de idade. E também infecções virais, bacterianas. Então, existem duas faces nesse caso. As infecções virais podem gerar disfunção mitocondrial, mas muitas vezes você precisa da mitocôndria para se defender contra infecções bacterianas e virais. Então, a mitocôndria faz parte da resposta imune. Né? Então, a mitocôndria, assim, tem um tema que eu acho que o pessoal devia estudar, desculpe se já estão estudando e eu não estou sabendo, que chama-se imunometabolismo. Né? O imunometabolismo é o quê? Você está com a sua célula aí, vamos imaginar você, Priscila, né? Você está aí numa boa, você não está com nenhuma infecção, aí o seu monócito está circulando aí pelo seu sangue, numa boa, né? Tranquilo. E é lógico, ele está fazendo o quê? Nada, está só pisoiando as coisas, né? Lá vigiando. Ele está numa cinética metabólica baixa, ele não está fazendo biossíntese, ele não está fazendo nada de assim, muito grande em termos de metabolismo. Ele está usando o quê? A mitocôndria. Uma característica básica das células que são quiescentes, como por exemplo o seu óvulo, que eu acredito que você deve ter ainda um tantinho aí, está quase acabando, mas tem. Suas células tronco, que você deve ter algumas também aí, está quase acabando também, mas tem. Todas elas são células que estão usando a mitocôndria para fazer ATP, para manter aquelas funções básicas, né? Por isso que eu falo muitas vezes assim, o pessoal fala, saúde ovariana.
se você quer manter a saúde do seu óvulo, você tem que investir no função mitocondrial. Porque é o que ele precisa. Então, assim, aí quando você tem aquela reação, né? Vamos supor, pega um monócito que está andando pelo seu corpo, ele é convidado para se defender e virar um macrófago. Aí ele começa a aumentar a função mitocondrial, começa a aumentar a função citoplasmática, começa a virar um marombeiro na vida, né? Que é como se fosse um treinamento para fazer defesa. Então ele parte de um caminho meio que inerte para um caminho altamente agressivo, né? E os hormônios tiroidianos, eles ajudam você a ter esse controle, né? No seu cérebro, por exemplo, para fazer ATP, no seu coração, para ele contrair melhor, no neurodesenvolvimento. Quer dizer, o hormônio tiroidiano, ele na verdade é um hormônio regulador. Ele não é um hormônio ofensivo, não, o hormônio tiroidiano estimula o metabolismo oxidativo, não só, estimula o anabolismo também. Porque, por exemplo, quando você está grávida, você precisa de hormônios tiroidianos para a criança se desenvolver no seu útero, né? E aí, os hormônios tiroidianos, o problema dos hormônios tiroidianos, na minha opinião, é que eles são muito mal estudados, né? Pouco e mal estudados. E muita gente que fala que conhece por aí, às vezes conhece só o T4, o T3 e quando lá o T3 reverso. Tem o T2, né? E tem tantas outras. Então, eu tava, assim, eu gosto de estudar essas coisas. Quando não estou fazendo nada, eu fico lendo, né? Você está estudando? Hã? Você está estudando, você não está fazendo nada. Eu estou entrando num ciclo que eu estou perdendo a esperança na humanidade. Ah, mas você ainda está nessa? Não, eu estou perdendo a esperança na humanidade. Eu tô notando, não, é lógico, tem exceção. A humanidade está cada vez mais burra, menos preocupada em aprender, mais preocupada em ser superficial. Tá? Eu não sei por quê. Eu estou preocupado com essa geração que depende muito daquilo que nós estamos usando hoje, que é o smartphone, que é uma geração que eu acredito que vai sofrer. Não sei se eles vão chegar a sofrer, porque é mais ou menos igual o paciente tem Alzheimer, né? Ele tem Alzheimer, mas ele não sabe que ele tem. Então ele acaba que ele não sofre. Quem sofre é quem cuida dele, né? Então, na minha opinião, essa nova geração são crianças ou adolescentes com Alzheimer. Eles não sabem o que eles estão perdendo, né? Então você vai ficar falando de hormônio tiroidiano. Então, os hormônios tiroidianos, teoricamente, 80% do que você produz perifericamente, o T3, é convertido a partir do T4, né? 20% é produzido pela tireoide. Aí suscitou aquela história será que a gente tem que dar T3 para os indivíduos? Né? As sociedades já estão falando em dar T4 com T3 junto. Só que eles esquecem de uma coisa muito simples. Para você fazer a partir do T4 ou T3, você precisa no mínimo de selênio e de zinco. E aí, para esses hormônios funcionarem para a produção de energia, você precisa de magnésio. Numa hipomagnesemia, você terá uma diminuição de produção de energia. E aí o que vai acontecer daqui a alguns anos? O pessoal vai cair a ficha de que não é só o T4, o T3, o tiratricol, que são os hormônios tireoidianos, e tem o T3 reverso. Eles vão falar das tironaminas, vão falar do T2, né? Então, por exemplo, o T2. Os T2 da tironamina, a 3-tironamina, eles têm um efeito não genômico na mitocôndria. Eles estimulam o complexo mitocondrial e o próprio T2... ele tem a capacidade de estimular a biogênese mitocondrial. E é um estímulo não genômico. Quem fala sempre assim, o T3 ele liga no receptor nuclear, IPPP, faz aquilo tudo. Mas, na verdade, você tem os outros derivados, que nós temos um monte de tironaminas que a gente não sabe o que faz ainda. Você vê o tamanho da nossa ignorância. Sim. E qual que seria o maior problema para um paciente com hipotireoidismo não cuidar dessas mitocôndrias, ter ali uma disfunção mitocondrial e não corrigir, né? Também um hipotireoidismo não tratado também vai piorar a disfunção mitocondrial, né? Vai levar a disfunção mitocondrial, né? Ele
terá vários problemas. O principal problema é que o hormônio não vai fazer o efeito que ele faria, porque muito do efeito do hormônio tireoidiano depende da mitocôndria. Sim. Tanto é que o T2, né, que é um derivado do T3, ele é um indutor da biogênese mitocondrial. A gente usa para induzir o tecido adiposo marrom. O T3 estimula a biogênese mitocondrial. A tironamina estimula os complexos mitocondriais para melhorar a produção de ATP. Aí você imagina assim, bom, eu vou dar o hormônio tireoidiano ao meu paciente porque ele tem hipotireoidismo. Primeira consideração, né? Tá, todo mundo dá o T4, você sabe disso, né? Sim. Pouquíssimos dão o T3 junto. E outro ponto importante com o T4 é que o T4 interage até com o cafezinho da manhã, né? Sucos e tudo mais. Você virou, mexeu, ele interage. A lista de interação do produto é muito grande e eles não são orientados, né? Medicamentos, cálcio, magnésio, zinco, sucos, café, tudo isso interage. Uhum. E aí o que acontece então? O paciente acaba tomando e acaba não absorvendo, porque a maior parte é complexação, né? Ele não absorve. Aí o hormônio tireoidiano entra nele, ele toma o T4, mas o T4 tem que ser convertido para T3. Ele não pode ter falta nem de selênio nem de zinco. Sim. Mas só que no metabolismo energético, você tem que fazer ATP. Para fazer ATP, você precisa de magnésio. Uhum. Então, numa hipomagnesemia, você tem a sua reposição de hormônio tireoidiano com menos resposta. Uhum. Né? E aí você tem o quê? Né? Vamos supor que falta coenzima Q10. Aí você tem lá a sua tironamina estimulando os complexos mitocondriais. De que vai adiantar se faltar coenzima Q10 no paciente? Exato. E quando a gente envelhece, a coenzima Q10 cai. Sim. Né? Diminui a explosão, cai um monte de coisa, né? Há muita coisa cai, muita coisa não levanta, né? Vale a pena então... falar. Hã? Que não vale a pena falar. Mas assim, pensa desse jeito, né? Para você fazer uma reposição de hormônios tireoidianos, você tem que conhecer um pouquinho de metabolismo. Por quê? Primeiro, porque no mínimo um selênio e um zinco não pode faltar para o seu paciente. Segundo, que no mínimo não pode ficar tomando hormônio tireoidiano e comendo qualquer coisa. Nem marrom ele pode comer junto. Você tem uma ideia, né? Isso é o que a gente sabe, porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? E aí você vai falando assim, bom, mas o que mais? Magnésio, coenzima Q10, vitamina do complexo B, tudo isso é fundamental para a mitocôndria funcionar. E aí o que vai acontecer? Se você não tiver de forma suficiente, você terá problemas. Um exemplo. Para você fazer o seu hormônio tireoidiano na sua tireoide, você precisa de B3, você precisa de selênio, você precisa de iodo, você precisa de ferro. A pergunta sempre que eu faço é, você tem? O suficiente. Né? Essa é a minha pergunta. Então, assim, no hipotireoidismo, evidentemente, o paciente não faz, né? Não está fazendo. Né? Aí você vai repor. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande com o efeito. Na mitocôndria, você tem que tomar um cuidado com o efeito dele no citoplasma, aumentar o ciclo da pentose, mas principalmente na mitocôndria, porque as tironaminas, um dos efeitos que está altamente comprovado delas é o efeito nos complexos mitocondriais. Uhum. Então, você fala assim, bom, mas eu estou fazendo tironamina? Não sei, você está usando o hormônio de forma correta? Exato. Né? Que outra coisa que o pessoal, quem entende muito de tireoide, fica aí arrotando, não, iodotironina, sindiotinase. Só que eles esquecem que os hormônios tireoidianos também dependem da descarboxilase e da deaminase. Sim. Não é só isso, né? E quando depende de aminase, e quando depende, olha só que coisa mais chifruda que o pessoal não faz. Quando depende de descarboxilase e deaminase, depende de B6. A pergunta é, você tem B6? Que nas reações bioquímicas, a deaminação e a descarboxilação precisa do piridoxal-fosfato. Uhum. Aí você consegue fazer uma reposição adequada porque você não tem a disfunção mitocondrial. Aí o seu cérebro vai ficar melhor, você vai ter melhor função cognitiva e seu coração vai funcionar melhor. Mas outras coisas vão funcionar melhor também, como, por exemplo, o seu pâncreas, o seu rim. O pessoal esquece que o rim, ele depende muito da mitocôndria. Tanto é que o hipotireoidismo, às vezes, aumenta sua creatinina e sua ureia. Uhum. Mas o cara não tem insuficiência renal, ele tem só uma disfunção bioenergética nas bombas do rim. E afetando também até fígado, né, mestre? Em relação à esteatose hepática, porque também o hipotireoidismo não tratado adequadamente vai aumentar o colesterol, pode levar a uma hiperglicemia, metabolismo de proteína, de carboidratos, isso pode levar a uma hiperglicemia. Então,
o hipotireoidismo tem que ser tratado adequadamente. Eu também vejo, não é só dar o hormônio tireoidiano, né? Tem muita... Não, tem muita coisa, né? Por exemplo, a glicogeneogênese, a lipogênese, assim como a lipólise e a glicogenose, depende do hormônio tireoidiano. Isso não é só assim, tipo, então o hormônio tireoidiano não é um hormônio assim só de estímulo metabólico, é um hormônio de up metabólico. Sim. Eu preciso fazer glicogênio. Tom, seu hormônio tireoidiano ajuda a fazer. Eu preciso fazer lipogênese. Seu hormônio tireoidiano ajuda você a fazer, mas ajuda você a gastar também. Sim. Entendeu? Então, sempre tem que ter esse equilíbrio, que é essa grande vantagem. Então, assim, o indivíduo que tem hipotireoidismo ele tem que fazer uma avaliação completa na linha metabólica dele. Com certeza. E que é muita... você falou pra gente, boa parte de uma resposta que, de repente, quem está ouvindo aqui pode estar passando por isso, é aquela situação. Não, eu tenho hipo, já tenho médico, eu já tomo meus hormônios, que seja, vamos imaginar que eu tome corretamente, direitinho, faço direitinho. Mas eu continuo com muitos sinais e sintomas de quando eu não tinha o diagnóstico, se não tivesse fazendo efeito. Então, como o mestre falou, quando faltam nutrientes importantes, como a vitaminas do complexo B, a coenzima Q10, que a gente envelhece, né? A disbiose, né? Óbvio que não vai estar fazendo o máximo daquela terapia, a reposição, né? Do T4, T4 com T3. O importante, assim, quando você trata hipotireoidismo, você tem que sempre pensar assim, como é que está a sua cabeça? Né? Como é que é? Como é que está a sua cabeça? Como é que está a sua animação? Né? Como é que você está? Você está animado? Está desanimado? Como é que está? Por exemplo, se você tiver hipotireoidismo e depressão, você dificilmente sai da depressão sem tratar hipotireoidismo. Né? Então, você tem que levar e ver o paciente como um todo. Não é igual o pessoal hoje faz. Né? O paciente, eu sempre falo que hoje a gente tem uma terapia esquartejadora, a gente trata por pedaços, né? Mas o hormônio tireoidiano, não, você não pode tratar o pedacinho, tratar o todo. E às vezes até, não só pensar em dar o hormônio, mas dar uma bengala metabólica, como por exemplo o minoxidil, né? Para dar um estímulo metabólico para o paciente. Porque tem estudo mostrando que o minoxidil por si só já dá uma mão. É lógico que você não vai basear a sua terapia hormonal no minoxidil. Você vai ter que dar o T4, T3, tudo mais. Mas ele já vai dar uma ajuda também, né? E avaliar os números marcadores, né? O TSH, que o pessoal vê, o T3, o T4, T3 reverso. Um ponto muito importante é a relação T4-T3 livre, né? Que o pessoal geralmente não faz. Eu sempre tenho esse problema. Às vezes o pessoal pede para eu ajudar a tratar pacientes, né? Hoje, essa semana mesmo, eu pedi para ajudar a tratar um paciente, mas eu fico fazendo assim muita pergunta. Porque o pessoal manda informação insuficiente. Para você tratar o paciente, você tem que olhar o todo nele. Não adianta você falar assim, você está com hormônio tireoidiano baixo, mas peraí, eu quero saber como é que ele se comporta, quero saber como é que está o ciclo intestinal dele, se está legal, se não. Eu quero saber como é que ele está dormindo, como é que ele está acordando, se ele se sente com energia, não, se ele tem, se ele assim, tipo assim, eu não tenho vontade nem de ir lá na esquina. Pô, tem uma coisa errada com ele, entendeu? Que pode ser hipotireoidismo. Peraí, não, eu não tô, minha cabeça não está funcionando legal, você fica meio que daquele fog mental. Às vezes você fala assim, bom, eu penso, mas eu não existo. Tipo assim, isso aí para mim tem que ser tratado também, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu falo sempre assim, né? Eu atendia pacientes, uma época lá no hospital, muito tempo atrás, mas assim, a primeira consulta minha era 2 horas. Muito detalhe. Então, não valia a pena, sabe? Porque, assim, 2 horas de consulta, com todos os exames e tudo mais, vocês vivem disso, né? Eu não. Mas, assim, não vale a pena. Para mim, não vale a pena. Então, assim, quando eu ajudo a tratar alguém, e nós já fizemos isso em conjunto, né? A gente já tratou algumas pessoas em conjunto, até seu pai também, né? A gente fez alguma coisa. Tem que conhecer tudo. Você sabe que eu pergunto tudo, né? Sim. E eu acho muito dessa coisa de vamos tratar a doença e não o doente,
avaliar essa pessoa como um todo, né? Então a gente não vai tratar o hipo, vamos tratar essa pessoa com o hipo que provavelmente está com função mitocondrial, vamos ver a idade dela, se ela passou por um Covid longo, enfim, como é que está a alimentação. Então, se ele tem disfunção mitocondrial, ele tem uma disfunção metabólica. Exato. Então, você pode tratar para ele sair mais rápido da disfunção metabólica, usando o inositol, coisa maquedese e tudo mais, junto com o hormônio tiroidiano, e fazer ele sair mais rápido e depois tirar esses produtos e manter só com o hormônio tiroidiano. Também é possível fazer. Sim. Mas ele pode ter uma falta de iodo, ele pode ter uma falta de selênio, né? Ele pode ter falta de vitamina A, ele pode ter falta de zinco. Então, tudo isso tem que ser analisado, né, Pri? Com certeza. Mestre, fala um pouco para a gente dessa questão que veio, né, à tona e que você já tinha falado, né, em outras aulas, sobre o hipotireoidismo por si só ser uma doença caracterizada por uma disfunção mitocondrial. Então, isso acontece por conta desse hormônio tireoidiano que vai se ligar ali nos... A maior parte tem atividade genômica do T3 e tem atividade não genômica do T2 e da tironamina. Esses três hormônios, eles não falam do tiratricol, 3,5,3 triodo tiroacético, porque a gente é burro ainda, não entende ainda como é que funciona. Você não vê ninguém falando do T3, do tiratricol, mas o tiratricol é o hormônio tiroidiano. Ah. Tanto é que você dá para o seu paciente, o TSH cai, né? Já tem estudos mostrando isso, e ele estimula o que? Ele é tão bom para estimular o metabolismo que ele era usado antigamente em dislipidemia. Aí você fala assim, bom, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que pensar que todo paciente de hipotireoidismo tem disfunção mitocondrial. E é lógico que essa disfunção mitocondrial pode trazer consequências graves, porque ele pode ter uma mitocôndria disfuncional que ele não consegue eliminar, e aquilo vai acelerar o envelhecimento dele. Né? Exato. Então, assim, as pessoas estão muito negligentes quanto à tireoide, né? Uhum. Eu sou de uma época, até na década de 90, não vou falar onde eu estava, mas você sabe, o que eu via mais era o pessoal arrancar a tireoide das pessoas e ficar dando hormônio tiroidiano. Qualquer enroquinho que estava na tireoide, ia lá e arrancava a tireoide, achando que a tireoide era um hormônio que servia para nada, né? Aí ia lá e TOF T4. Eu já vi tanta tireoidectomia sem necessidade que eu assim ficava revoltado naquela época. Hoje mudou bastante, né, mestre? Graças a Deus, mas o pessoal ainda não está sabendo corrigir 100% a função tireoidiana, né? Tem os malucos que ficam dando iodo em megadose. Nem iodo em megadose. O que acontece, né? Eu vou dar um conselho para você que está me ouvindo. Se usou iodo em megadose e houver o tireoide de Hashimoto, vai atrás dos seus direitos. Porque foi desenvolvido pela megadose do iodo. Megadose de iodo aumenta a tireoidite Hashimoto, a própria OMS tem isso documentado. Você junta a documentação antes e depois e faz pelo menos o cara te pagar T4 pro resto da tua vida. Se fosse só isso, tava bom, né, mestre? Porque de qualquer maneira, você vai deixar a tireoide ok em relação ao funcionamento, só que a doença autoimune, ela tá ali e tá para sempre. É complicado. O hipotireoidismo é para sempre. Então, e o que ele cria? Ele cria um consumidor. A indústria farmacêutica adora, né? Porque ele vai criar um indivíduo que vai tomar T4 pro resto da vida. E outra coisa característica, que em função da biodisponibilidade, da dificuldade de acertar a dose, o que eles fazem, né, Pri? Cada vez mais, eu não sei se você repara isso, né? Cada vez mais o seu paciente com hipotireoidismo, cada vez que ele volta no médico, o médico aumenta a dose do T4. Tem um monte. E o TSH vai caindo, e tá ok. Não, vamos deixar assim, cada vez mais. O TSH não tá muito suprimido, não. O médico falou que tá ótimo, que ele trabalha desse jeito. Eu falei, então tá, né? Então tá lá. Tá, quando ela tiver um hiper, né, Exato. por medicamento, aí ela vai ter os problemas, né? Quando ela começar a ter batedeira, taquicardia, começar a sentir uns calorzão sem motivo nenhum, né? E que é muito comum. Começa a não dormir, começa a ter ansiedade, que acontece do nada. Eu falo, você fica de olho nesse quadro mais grave, fica com o olhão estatelado, né? Fica. Oftalmopatia de Graves. E infelizmente, mas ainda tem alguns profissionais, assim, eu falo da minha prática, poucos, comparado com 5, 6, 10 anos atrás, menos. Mas ainda tem médicos que
prescrevem altas doses de iodo que chegam para mim. E, mestre, famosos, hein? Famosos. Então, esse pessoal tem que ser processado. Aí não processam. Eu Os não pacientes sei o que não o processam. Conselho de Medicina faz que não pegue e processa esse povo, porque isso está comprovado, cientificamente comprovado, a própria OMS já soltou documentos, né, sobre o risco de megadoses de... Até na Endocrine Reviews, né, saiu a semana retrasada uma revisão da megadose de iodo, Endocrine Review, hein? Eu fui ler, mas assim, que eu já conhecia as imagenzinhas, aquela história de Yoshi, de Hashimoto, aquelas coisas todas, né? Mas assim, é complicado, é complicado. Tem muito a ver com isso que a gente está fazendo de forma séria, mas que a maioria não faz de forma séria, que é o marketing de... É o marketing para você captar pacientes, né? Mas sim. Não, e quando eu posto, mas quando eu falo sobre isso, né, em relação ao iodo, sobre Hashimoto, eu tenho os pessoas que falam, poxa, que legal, vou informação, ou sabia, que bacana você reforçar, ou falo que não sabia, e pessoas que falam, você quer saber mais do que o meu médico? Eu tomo e eu me sinto muito bem. É isso que a gente recebe. Sim, esse é o primeiro efeito do excesso de iodo. Você Exato. toma, ele dá um rebote de aumento de hormônio tireoidiano, você se sente bem, se Super. sente mais energético, daí a pouco, pá, anticorpos antitireoidianos. Exato. E aí vai fazer o quê? Essas pessoas, elas Tomar acreditam. T4 o resto da vida, com T3, 10:1, eles usam geralmente 10% ou 20% de T3, geralmente o que eles fazem. Com selênio, zinco, a indústria farmacêutica e as farmácias magistrais vão agradecer. Vão, inositol, que é o que a gente falou, Isso, pô. E carnitina. menor dose alta, e é caro, né? Tipo assim, 2 gramas, 1 grama, né? Então, e aí o pessoal vai agradecer, né? E aí vai ficar bom, porque, pô, tá pagando as contas da farmácia e da indústria, né? Com certeza. E, mestre, o pessoal deve ser curioso para saber. Tá, eu sei que a tireoide ela tem que estar bem, eu não posso ter disfunção mitocondrial, eu tenho hipotiroidismo, eu vou atrás ali dessas deficiências nutricionais, eu ver meu intestino, vou modular o meu estresse, enfim. Como que a gente pode, né? Você é farmacêutico bioquímico, como que a gente pode organizar melhor aí, combater a disfunção mitocondrial através de ativos? Claro, a dieta é mandatória, é muito importante, mas a ajuda da farmácia de manipulação, o que a gente tem hoje na ciência que a gente sabe que vai te ajudar ou pode te ajudar? Então, é, a tireoide, primeiro que a tireoide, tipo assim, você já teve aqueles pacientes que faz o que quer, foda-se o resto? Tireoide é desse jeito, né? Tanto é que ela tem uma patologia que chama-se dependência de tireoide. Depende do nada, você desenvolve hipertireoidismo que não tem controle. A tireoide depende do ambiente, depende da quantidade de cloreto que você ingere, de fluorido que você ingere, de halogênios em geral, de disruptores endócrinos, do estresse oxidativo, de infecções. A tireoide é um órgão, uma glândula geniosa. Eu falo sempre isso, nós temos que tomar cuidado com a tireoide, que a tireoide virou mexer, ela apronta alguma. Então, assim, se você quer fazer primeiro essa proteção, é ideal você começar pensando em usar antioxidantes, evitar disruptores endócrinos, né? E melhorar a função mitocondrial em si. Eu gosto muito de pensar em vitaminas B1, B2, B3, lipóico, carnitina e coenzima Q10. Eu sempre penso, lembrando que nunca deve faltar magnésio. Sim. O pessoal fala assim, magnésio é importante para tireoide. A magnésio é importante para você fazer aquele negocinho chamado trifosfato de adenosina, que é o ATP. Né? Se você não faz, você vai ter falta. Energia é tipo assim, né? É quando você tem sei lá, a pilha tá baixa, né? Então, magnésio tem esse problema. Então, magnésio eu colocaria junto com essas coenzimas mitocondriais e eu daria isso aí. A carnitina mais para funcionamento do coração. O lipóico mais para funcionamento do cérebro. Mas se você quiser otimizar o metabolismo, também pode. Então, existem intervenções de estimular receptores ativados por proliferadores de peroxissomo, PPARs, como fibratos, que vão melhorar o efeito. Existem o minoxidil também, é outro produto interessante, que vai aumentar o efeito.
Então, existem várias formas, mas de coenzima mesmo eu ficaria nesse ciclo aí que eu falei para você. E eu também li um estudo, mestre, que a carnitina, o L-carnitina, melhorava muito o cansaço, né? Os sintomas de cansaço, fadiga em pacientes com hipotireoidismo. Sim, a carnitina, o pessoal, eu até desenvolvo, tá? Eu acho engraçado isso. A carnitina, ela tem, é uma faca assim que corta para os dois lados, né? Você toma demais, você faz a trimetilamina, risco cardíaco. Exato. Mas você tem que consumir a carnitina, ou você pode fazer. Para fazer a carnitina, você precisa do metabolismo perfeito, coisa que a maior parte de nós não tem. E a carnitina, ela tem melhorado, início quando você trata o hipotireoidismo, você entra com a carnitina, ele precisa diminuir aquela fadiga no paciente. Aquela cansaço, aquela sensação de produtos de baixa energia. A carnitina tem demonstrado esse efeito, né? A carnitina é um bom produto, né? Você só não pode deixar virar trimetilamina e N-óxido, né? Trimetilamina. E aí o importante é você melhorar a flora bacteriana, né? Trabalhar na desbiose. Exatamente. E perfeito. E a questão do envelhecimento por só, a gente tem que ficar mais atento em relação à saúde mitocondrial, né? Sim, na verdade, quando você tem o hipotireoidismo, você tem que ficar atento a tudo no seu corpo, né? Porque a tireoide é importante para mitocôndria, mas é importante para todo o metabolismo. Você vai falar assim, mas parece um contrassenso. Eu preciso de hormônio tireoidiano para fazer lipogênese. Precisa, mas também precisa para fazer lipólise. Sim. Então tem que ter um equilíbrio, porque eu faço a lipogênese para usar energia no momento em que eu vou fazer a lipólise. Então o hormônio tireoidiano ele é assim. Ele é um regulador metabólico. Ele não é nem um estimulante, nem um controlador. Ele é um regulador metabólico e ele faz aquilo que você precisa para evoluir, inclusive para o desenvolvimento de criança, né? A mãe ela não pode ter hipotireoidismo porque a criança pode ter alteração do desenvolvimento. É famoso o nascimento de crianças com cretinismo, né? Ah, sim. Sim. E o médico vê bem no começo da gestação, os hormônios tireoidianos, a mulher que já entra, né? Enfim, na gestação já com hipo, o médico vai ficar muito em cima para ter organismo. Tem mesmo porque a alteração hormonal, né? Eu não sei se o pessoal se atenta muito a isso, mas a alteração hormonal, ela costuma mudar a conversão do T4 para T3, aumentando a produção de T3 reverso, que é uma adaptação metabólica também, né? Então, alguns hormônios que têm uma atividade anabolizante é capaz de aumentar a sua produção de T3 reverso e diminuir a produção de sua T3 normal. Então, é complicado tireoide. Tireoide não é fácil trabalhar, pode demorar até meses para você estabilizar o paciente, né? E aí o paciente muda de lote de medicamento, puf, dá tudo errado de novo. Exatamente. É impressionante. De mudar a medicação pode dar problema, né? Ele usa uma marca, muda para outra, dá problema. Isso assim, são aquelas coisas de explicação quase que impossível. Você fala, mas é tudo a mesma coisa, teoricamente foi produzido do mesmo jeito, matéria-prima, tal, mas acontece às vezes a questão do recipiente, a questão da velocidade de dissolução. Tudo isso é muito importante, né? Porque às vezes o pessoal não leva em consideração, mas você tem que ter medicamento com a velocidade de dissolução. Se retardar a velocidade de solução, você vai ter ele mais tempo no intestino, então ele pode interagir com o produto que você ingerir depois. Então, o ideal é que ele faça uma padronização, inclusive, de marca, de hormônio tireoidiano que ele usa, né? E hoje o pessoal faz muito o T3 formulado, né? Para a população, mas tem muitos pacientes que falam, eu não sei se eu confio, né, no formulado. Você, como farmacêutico, o que você tem para passar para a gente? Eu tenho uma experiência péssima para te contar hoje. Você me pegou num dia muito ruim. Eu trabalhei na área de manipulação. Então, assim, eu tenho muitos amigos que têm farmácia de manipulação, são ótimos e tudo mais, mas tem farmácias e tem farmácias, tá? Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vou falar aqui ao vivo, a Camila foi orçar para mim o Pé Bioactive, porque eu tomo ele porque é um canabinoide. Só que o Pé Bioactive, ele é muito pouco solúvel, ele tem que ser ultramicronizado, porque senão ele não vai dissolver bem, né? Então, o que acontece? A Camila fez o orçamento numa farmácia aí de São Paulo. Não, é o Pé Bioactive está aqui, passou o preço. A Camila olhou o preço e falou assim, isso não está certo, não. Pediu o laudo. Não era o produto. Não era. E o
cara, o farmacêutico, fala, não, é o PEP bioativo, assim, cara, mas o laudo seu tá falando que não é. É porque, na verdade, às vezes o pessoal não entende. Não é preciso todo mundo entende. Quando um produto ele é ultramicronizado, aumenta a superfície. É igual quando você pega o sal grosso, joga no copo, e o sal refinado joga no copo. Qual dissolve mais rápido? O sal refinado. Com certeza. E isso é importante para a absorção, né? E aí, o que acontece? O pessoal está fazendo esse tipo de coisa, falsifica o produto. É o mesmo produto, só que tem uma diferença leve que se chama tamanho de partícula. Tá. Né? Então eu confio em farmácias, tá? Eu tenho as farmácias de confiança que eu mando manipular. Tá. Então farmácias que eu confio, vamos supor, depende, você vai na farmácia, um recipiente muito comum em farmácia chama-se talco. O né? talco. Ele interage com o T3 e com o T4. Se a farmácia tem como recipiente o talco, pô, danou-se, fudeu, a pessoa não vai absorver, entendeu? Tá. O farmacêutico tem que saber disso. Eu falo sempre assim, que o farmacêutico trabalha na área de manipulação, ele tem que ser muito bom. E ele tem que ser muito honesto, entendeu? Eu pego coisas que o pessoal tenta fazer comigo, que eu fico revoltado. Ainda mais eu fico revoltado. Entende, né? Não, então, eu trabalho nessa linha, né? Eu trabalhei com manipulação há muito tempo, então eu sei a diferença dos produtos. Agora você fala assim, mas dá muita diferença. Claro que há, por exemplo, uma vez eu trabalhei desenvolvendo um projeto de atorvastatina nano. Se você diminuir o tamanho dele da partícula 60%, você aumenta a absorção em mais ou menos 3 vezes. A atorvastatina. Aí você fala assim, mas o quê? Aumentar a absorção de um produto 3 vezes é aumentar o quê? A biodisponibilidade para você ter efeito terapêutico. Né? Agora, pessoal... no caso dos pacientes que são leigos, enfim, conhece, seria pedir indicação de farmácias de confiança para os médicos prescritores do T3? E esses médicos, obviamente, tendo conhecimento do que ter contato com o farmacêutico, entender se aquilo ali é bom ou não, porque você não vai indicar uma coisa que... Como é que a pessoa fica, entendeu? O paciente nisso. Então, o médico, e assim como você, com certeza vocês têm as farmácias onde você já manipula, você sabe que dá certo. Inclusive, nós tivemos um problema com você, com o laudo de uma farmácia grande aí de São Paulo, que eu tive que dar bronca em você e falei que a farmácia era uma merda. Sim, mas eu não prescrevi, eu fui atrás para estudar. Pois é, uma farmácia uma média, uma farmácia gigantesca, né? Você lembra como eu falei, olha o laudo deles. O laudo deles não diz nada. Eu lembro. Né? Então, assim, se você tem sua farmácia de confiança, onde você prescreve, já dá resultado, tudo mais, eu acredito que tem que ser por aí. A confiança é nessa forma. É igual a marca de produto. Tem médico que gosta de tal indústria, outra indústria. Por quê? Porque ele tem experiência de uso. Ele usou, ele prescreveu, deu resultado, então ele continuou fazendo. Isso é uma coisa que eu julgo ser lógica. Não, eu também peço sempre laudo, sabe? Para ver realmente se é aquele ativo. E tem muito isso. Você pede uma patente, você quer com a disponibilidade 10 vezes maior, que você já conhece, e vem outra coisa. Hoje os caras queriam vender um produto para a Camila, falaram assim, não, Camila, você compra, eu te mando o laudo com a nota. Camila falou assim, não, eu não vou comprar, e você manda o laudo com a nota, não, me manda o laudo agora. Claro, para saber se eu vou comprar ou não. Depois eu vou fazer o quê? Devolver o produto? Exato. Processar vocês? Exato. O pessoal troca mesmo. Eu acho assim, outro dia um amigo meu lá do interior de Goiás, a curcumina, né? Eu falei, Augusto, a curcumina não, Besson é melhor, tal. Ele falou assim, eu preciso ver uma curcumina aqui, mas eu não sei se é aquela não. Sabe aquele jeito? Eu não sei se tá certo. Então, assim, pede o laudo. Mandou o laudo, não era curcumina chinesa normal, entendeu? É muito comum. 1% de absorção. E fica aquela questão também para o paciente ver diferença de preços de fórmulas. Então você vê que a fórmula ela gira em torno daquilo. De repente você vai numa farmácia, o preço está aqui, você fala, gente, parece que tem alguma coisa errada. Tem. E às vezes não funciona. Vamos pensar assim, né? Você vai fazer, eu quero fazer um T3. Eu vou pegar o T3. A primeira coisa que eu vou dar uma opção para você é fazer líquido. Entendeu? A primeira coisa que eu vou dar a opção de fazer líquido estabilizado. Falar, olha, por que você não faz líquido estabilizado? O risco é menor. Né? Vamos pôr um recipiente neutro, essas coisas todas, né? Por quê? É aquela história, né? Se a farmácia põe o talco como recipiente, a absorção vai ser pior.
né? E até eles fazem isso sem saber, na Sim, maior. Agora, esse do pé bioativo foi falsificação mesmo, né? Isso é sim. falsificação. E a farmácia é grande, não é farmácia pequena, não. E tem até uma seguidora, um seguidor, que não dá para saber o nome. Paciente pode pedir laudo? Pode, né, mestre? É um direito seu saber a origem daquilo que você está consumindo, né? Exato, pode sim. É um direito seu. Agora, outra coisa é o seguinte, você vai saber interpretar o laudo? É, também tem isso. Porque laudo não é fácil É, interpretar, né? Tem que ser um farmacêutico bom para interpretar o laudo. Porque vê um monte de informação ali e tal. A única coisa que o paciente vai poder ver mesmo é o teor. Ah, vem lá o teor, 98% de ativo, nos conforme, aquelas coisas todas, né? Eles vão ficar horrorizados que quase tudo vem da China, né? Ou seja, 99,9% vem da China, né? Não sei se eles vão ficar horrorizados, mas a China é uma empresa, um país sério, fabrica ótimos produtos farmacêuticos, excelentes, né? Só que, como eu falei para você pode chegar na China e falar assim, eu quero comprar uma isoflavona. E falar assim, qual? Qualquer é uma, uma. manda. Aí você te manda qualquer uma. Eu quero a genisteína. Aí ele vai lá, vai ser mais caro, isso aqui, tal, que é quem funciona na sorte, foi aquele problema que nós tivemos. Né? Exatamente. Foi. Aí depois você usa o produto, não funciona, a culpa é sua. E eu também, assim como médicos, né, nutricionistas, geralmente a gente coloca o recipiente que a gente quer. A gente, né, exatamente para coloque em talco, não coloque em outra coisa que a gente não sabe. Por isso que é muito importante, tá tudo escrito bem bonitinho, ter uma padronização, a porcentagem do ativo, para que o farmacêutico entenda aqui, tem alguma dúvida, entre em contato com o escritor. No hipotireoidismo, talvez uma das coisas mais importantes que você tem que orientar o paciente é a hora de usar o produto. Uhum. Né? Tipo assim, marca seu relógio para acordar às 5 da manhã, bate o relógio, acorda, toma, vai dormir de novo, levanta, aí você vai acordar lá pelas 7, já deu tempo de esvaziar o intestino, aí você pode tomar o seu café, porque senão nem café você pode tomar. Sim. Mas perfeito, mestre. A gente passou bastante informação, era isso que eu queria passar. Você tem alguma coisa que você quer finalizar? Quer deixar uma mensagem, alguma coisa? Fique à vontade. Eu tô cansado. Eu tô cansado de estudar, eu tô cansado de tentar entender as coisas, e parece que só eu quero fazer isso. Não, mestre, não. Tem. Olha, e aliás, vou falar para vocês aqui, então, eu vi que tem muita gente da área da saúde, tem muito Nutri. Quem ainda não segue o Henry e tem que fazer os cursos dele, eu sempre falo. A minha vida profissional se divide em AH e DH, que é antes do Henry e depois do Henry. Eu ficava as aulas do Henry quando eu nem era formada. Gente, eu não entendia nada do que ele falava. Mas aquilo me inspirava de uma maneira que eu falava, gente, eu quero saber isso. E eu fui aprendendo 5%, 10%, fui indo. Hoje eu entendo 35%, mas a gente continua. A verdade, gente, os cursos deles são excelentes, benefício. Então, às vezes eu como Nutri, já fiz muito curso que eu gastei muito dinheiro, que não valeu de nada, puro marketing e aprendendo coisa errada, tá? No caso. Então, é ciência, vocês vão ver muita coisa boa. Então, quem ainda não fez, quando a pessoa, recebo muita mensagem, né? Posso fazer curso disso, disso. Eu falo, você já fez algum curso do Henry? Vai aprender a bioquímica, vai entender a linha, o raciocínio. No começo não é fácil, não é mesmo. E depois você pega e então, eu quero reforçar os profissionais da saúde, muito estudante. Sigam o Henry, vejam os cursos, façam o Henry Class, ele tem a assinatura, que vão adorar. E essas todas as sites aqui que vocês estão tendo, vocês vão ver lá com, né? Talvez eu esteja com hipotireoidismo, mas eu estou desanimado. Não fique não, mas a gente precisa de você. Não vai fazer tanta diferença assim, não. Vai sim, vai sim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Outro dia eu conversei com um cara muito importante aí, que coordena curso e tudo mais. Eu gosto dele. Ele virou para mim assim, Henry, eu quero você na minha equipe dando o curso, mas a gente tem que fazer uma reavaliação da forma como você dá aula. Entendi. Você tem que ser mais superficial. Meu Deus. Menos profundo, menos complexo, para o pessoal entender.
E não desanimar. O pessoal hoje, eles querem tudo de mão beijada. Sim. E quanto menos precisar dedicar, melhor. Eu também acho isso. É duro ouvir isso. Porque tem gente que desanima, mestre, porque, né? E diferente de mim, que eu não desanimei, o pessoal desanima, deixa de frequentar o curso, não paga e perde um aluno. E as pessoas, elas querem mastigada, elas querem receita de bolo, e é triste. Eu sei disso, porque eu também passo por isso. Então, Então, por isso que eu estou mudando de área. Eu estou indo para a área de indústria, mexendo com desenvolvimento de produtos, processos, e eu acredito que no mais tardar em 1 ou 2 anos eu paro de dar aulas. Que aí o mestre desenvolve produtos para a indústria farmacêutica. Que a área que eu prefiro, para mim é melhor, que eu trabalho muito nessa área, né? E aí eu não preciso ficar tentando quebrar a cabeça ensinando as coisas para as pessoas. Não é. Mas sempre tem pessoas que querem aprender. Isso é fato. Sempre. Está diminuindo cada vez mais. Mas é verdade. É verdade. Eu concordo. Mas, né, estamos aqui gerando conteúdo, material. Então, quem aproveitar, aproveite, tá bom? Enquanto o mestre está dando aula, eu vou deixar esse material aqui gravado por pouco tempo. Então, assistam aí, porque depois eu vou tirar do ar. E, mestre, eu quero muito pela sua disponibilidade. Eu sei que eu super curto, eu tenho um monte de coisa para fazer. Uma vez te agradecer, te desejar tudo de bom aí nesse ano, muita saúde, muita paz, que não falte que é importante para nós. E eu vou aí carpir, viu? Vou aí carpir em troca. Você sempre fala que vem aqui capinar a roça, mas nunca aparece. É uma coisa horrorosa. Eu vou marcar, nós vamos marcar. Vou marcar com a Camilinha, a gente vai tomar aquele café que eu café top. Aqueles café de barista, que é tudo assim, tipo um chá um pouquinho mais escuro. Café. Que eles falam que tem coisa que a gente nunca sabe se tem. Eles falam assim, tem aqui um sabor floral, frutado, amadeirado. Ó, eu sou rústico. Para mim é café do coador e pronto, acabou. Aqui faz no coador. Eu não sou do tipo assim, esse café aqui, ele é feito a vácuo, ele tem... Eu acho que o mundo está indo para um lugar que eu quero ir embora logo. Não, eu não quero ver para onde o mundo vai. Para com isso. Mas a gente vai tomar um café maravilhoso. Eu falei até para a Camila, um lugar que eu selecionei bem legal. Vamos marcar esse... Bom, vai sair, né? Tem que ser logo, viu, mestre? Logo. Tá, você fala quando você vem que eu mando afiar a enxada. Pode deixar. Tá bom? Tá bom, mestre. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Pri, beijão pra você. Obrigado, pessoal. A gente vai se falando, Pri. Beijo. Tá bom. Um beijo, gente. Tchau, tchau.